Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influencer. No vídeo de hoje abordaremos o mito de Atlas, a distinta história de um homem que, como castigo, carrega todo o peso do mundo em suas costas. E como não poderia deixar de ser, correlacionaremos este mito com seus respectivos aspectos psicológicos. Na mitologia grega, Atlas era irmão de Epimeteu, Prometeu e Menoécio, sendo filho de Jáspito, o deus titã do tempo. Essa figura mitológica também era chamada de Atlante e fazia parte do grupo de titãs que haviam sido condenados por Zeus em uma batalha conhecida como Titanomaquia, a clássica guerra mítica entre os titãs e os deuses do Olimpo. Atlas fazia parte de uma geração de seres desproporcionais e monstruosos que representavam as forças da natureza, forças essas que agiram preparando a Terra para a chegada da vida humana. Ele foi casado com Oceaníade e com ela teve 7 filhas, conhecidas na mitologia grega como Pleiades. Atlas também foi pai de 7 ninfas nomeadas de Hesperíades, representantes da força da fertilidade da natureza. A história relata que Atlas juntou-se aos demais titãs, considerados como forças da desordem e também do caos, com a finalidade de obter o poder supremo sobre o mundo. A ideia inicial era atacar o Olimpo, travando um combate contra Zeus e todos os seus defensores, que em contrapartida eram tidos como as forças do cosmo e da ordem. Entretanto, neste confronto, Zeus e os demais deuses do Olimpo saíram triunfantes e, como punição, todos os perdedores foram enviados para o Tártaro, ou melhor, para o inferno grego, todos exceto Atlas, que foi presenteado com um castigo um pouquinho mais especial. Como medida corretiva para os seus inimigos, Zeus determinou que eles seriam eternos escravos dos sentidos e da matéria. Para Atlas, contudo, sobrou a condenação de ter que sustentar todo o peso do céu em seus ombros, pela eternidade afora. Imagem esta comumente retratada por diversos escultores como a estátua de um homem agachado, com um dos seus joelhos apoiados no chão e com os seus braços para trás, logo acima de suas costas, segurando um globo, simbolizando o nosso planeta, sendo este o principal motivo de que, desde então, o nome de Atlas tenha passado a ser correlacionado à figura do sofredor. Todavia, algo totalmente inesperado ocorreu. Mesmo conformado e já habituado com o desconforto do seu castigo eterno, Atlas finalmente pôde ser libertado. Hércules, em um dos seus 12 trabalhos, tinha como missão colher algumas maçãs de ouro nos jardins das Hesperíades, ninfas, filhas de Atlas, e entregá-las a seu primo Euristeu. Entretanto, sabia que essa tarefa era quase impossível, mesmo para um semideus como ele. Tomando então conhecimento de que Atlas seria capaz de colhê-las sem muito esforço, Hércules fez para ele uma proposta irrecusável. Eu o libertarei do seu fardo, segurarei o céu para você. Desde que você colha as maçãs, traga-as até aqui para que eu possa vê-las e depois se comprometa a entregá-las em meu lugar diretamente para Euristeu. Tal como pactuado entre ambos, Hércules permaneceu segurando o céu e Atlas cumpriu a sua parte do acordo. Colheu os pomos de ouro, levando-os até Hércules. No entanto, Hércules astutamente pediu mais um último favor para o Titã, que ele voltasse a segurar o céu somente por mais alguns instantes, para que ele pudesse guardar as maçãs de forma mais apropriada. Aproveitando-se da ingenuidade de Atlas, Hércules, neste intervalo, fugiu com as maçãs, enganando-o. Em uma das versões desse mito, Zeus, compadecido de que Atlas, mesmo tendo ajudado Hércules em seu trabalho, havia sido ludibriado, decidiu libertá-lo de seu sofrimento, criando para tanto os pilares de Hércules, 2 colunas que passaram a sustentar o globo terrestre, isentando Titã do seu árduo martírio. Desta forma,
Atlas tornou-se o guardião destes pilares que passaram a ser responsáveis pela sustentação do mundo. Sob estes largos pilares, tornou-se possível a passagem para a terra mítica de Atlântida. Após a sua libertação, Atlas passou a habitar no reino de suas filhas Hesperíades, as ninfas do poente, local em que eram cultivadas as maçãs de ouro, frutos que, de acordo com a lenda, detinham o poder de conferir a quem os comesse a tão cobiçada imortalidade, sendo necessário como proteção deste local a vigilância permanente do dragão Ladão, dotado de 100 cabeças, e também das ninfas. Ao refletirmos sobre este mito e, sobretudo, sobre a figura arquetípica de Atlas, acaba sendo inevitável associá-la a indivíduos que cobiçam tanto poder que acabam travando verdadeiras guerras para obtê-lo, custe o que custar. Muitas vezes, justamente por almejarem estar no topo de tudo, acabam tornando-se sobrecarregados por suas próprias aspirações, carregando desnecessariamente em seus ombros verdadeiros fardos. Esquecem-se muitas vezes de pedir ajuda, não delegam tarefas e assumem para si todas as responsabilidades possíveis e imagináveis. Tal como ocorre com o personagem, no entanto, podem ser libertados dessa situação, bastando para isso simplesmente abrir mão dos seus interesses particulares, ajudando alguém ou até mesmo soltando os seus próprios e incansáveis desejos, libertando-se assim, metaforicamente, da carga extremamente pesada que carregam sem a menor necessidade. E você, conhece alguém que quer carregar o mundo nas costas? Venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada!